noite, senhores. Todos bem? Como é que estão? Como é que tá? Semana passada a gente não se viu, não estivemos juntos. E eu vou tocar um pouquinho no assunto depois, mas quero saber se vocês passaram bem, então tudo certo? Teve alguns que não vieram domingo, né? Então, tudo certo? Como é que estão? Legal. Gilmar foi bem de viagem, tudo tranquilo? Coisa boa. Conseguiram fazer tudo o que tinha que fazer? Muito bom, que legal. Então, caras, a gente está numa série nos 10 Mandamentos, rapidinho, só revisando bem rapidinho. São séries catequéticas, né? A gente está vendo aí os pontos basilares, fundamentais da fé cristã, coisa que não é nova, não é coisa de agora. A igreja, desde seu início, desde Atos, passando ali os primeiros anos até a morte de João, o apóstolo, 95 por ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois, perto do ano 100 talvez, já fazia isso, já tinha um credo. O primeiro credo da igreja, Jesus é Senhor, a gente vê isso em 1 Coríntios, e depois disso a igreja vai formulando de fato aquilo que ela crê, né? Depois os pais da igreja vão ensinando, surge o credo dos apóstolos, nós vamos ver ele depois, mas desde o Antigo Testamento é usado para instruir novos crentes, pessoas que chegavam à fé, e também os filhos. Então, os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo. A gente está vendo primeiro os 10 mandamentos, agora domingo que vem é o último mandamento, a gente encerra essa série aqui. Se tu não acompanhou desde o início, cara, não perde, vê lá. Para mim tem sido muito bom, pelo menos. Geralmente é assim, né? O professor fala muito isso, né? Tu aprende mais quando vai preparar uma aula e para mim realmente está sendo uma bênção isso. A gente lembra muita coisa, revive muita coisa e tem sido muito bom. Depois nós entraremos na série a oração do Pai Nosso e do Credo e seguiremos adiante. Vai até o fim do ano, provavelmente. Mas, domingo passado, a gente viu que não devemos dar falso testemunho. Nós não podemos dar falso testemunho. E, basicamente, tentando relembrar, assim, bem rapidinho, o que é dar falso testemunho? Como que a gente quebra esse mandamento? Vocês lembram, mais ou menos? Não falando a verdade. Ok. Não falando toda a verdade, tá. Mas eu resumi em 4 pontos. Não falando a verdade para o próximo. Não falando a verdade sobre o próximo. Sobre si mesmo. E não cumprindo sua palavra. Lembram? Então, a gente quebra esse mandamento quando não fala a verdade para o próximo. E aí não fala toda a verdade, ou não fala a verdade, distorce a verdade, ou não fala. Né? E o contrário de mentir não é não mentir. Paulo vai falar isso em Efésios 4:25, né? Deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu irmão. A gente vê isso na igreja, no Novo Testamento, que isso... Geralmente, o não do mandamento, o contrário dele, o sim, ele vai além do que o mandamento proíbe. Né? É não fazer o que o mandamento proíbe e mais alguma coisa. Então, por exemplo, não basta eu não adulterar. Eu tenho que me dedicar ao meu casamento, ser fiel à minha esposa e dedicar minha vida a ela, como Jesus fez com a igreja. Lembram? Não basta eu não mentir. Eu tenho que falar a verdade ao meu irmão. E sempre tem um porquê. No Novo Testamento, o legal é isso. Paulo sempre dá um porquê. Deixando de lado a mentira, fale cada um a verdade do seu irmão, pois somos membros do mesmo corpo. Lembra? Então, o propósito é o quê? É o corpo de Cristo. A gente sempre faz alguma coisa buscando o benefício do corpo. Efésios, se Deus quiser, eu amo essa carta, a gente ainda vai ter uma série nela. A gente ainda vai ter uma série em Efésios. E em Efésios, Paulo deixa isso muito claro. O benefício sempre é buscar a edificação do corpo de Cristo. Cara, se tu não vive pela igreja, eu já estou aplicando aqui, né? Se tu não se dedica à igreja, então, cara, nem vira crente. Nem vira crente, senão tu tá perdendo tempo. Entendeu? Por quê? Porque não basta tu dizer que crê em Jesus se tu não se dedica ao corpo dele. O corpo de Cristo, a igreja, é o local onde nós buscamos edificação, não apenas de si, mas do próximo. Entendido? Então, resumindo, basicamente, que a gente viu como que a gente quebra esse mandamento, não falando a verdade para o próximo, não falando a verdade sobre o próximo, não falando a verdade sobre si mesmo e quebrando sua palavra.
Porque a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ok? Mas eu quero aplicar para nós hoje algumas formas como a gente quebra esse mandamento, porque se a gente tem que ter palavra, homens têm que ser pessoas de palavra. Tá? Ponto pacífico. Cara, se tu é homem, tu tem que ter palavra. Né? Não tem como homem não... Ah, cara, não dá para confiar, o cara promete muita coisa e não cumpre, o cara vive dizendo e não faz. Pô, daí não é homem. Biblicamente não é homem, tá? Mas além disso, homens, além de ser homens de palavra, homens de Deus, precisam ser confiáveis no testemunho. Aquilo que tu fala, a pessoa tem que entender que de fato será assim. E se não acontecer, foi porque algo fugiu do teu controle. O teu testemunho tem que ser esse. Então, homens de Deus não são somente homens de palavra, mas no seu testemunho são homens confiáveis. Tu tem que ser confiável no que tu pensa, no que tu fala e no que tu faz. Entendido? Pensando nisso um pouquinho, eu quero que a gente analise algumas formas como nós mentimos na nossa postura. Como que a gente quebra esse mandamento na nossa postura? Quando a gente está agindo na nossa casa, na igreja, na sociedade, no trabalho, enfim, na rua, de qualquer maneira, de algumas formas como nós quebramos isso aqui. Então, basicamente são 2 pontos bem rapidinhos hoje. O primeiro deles, como a gente quebra esse mandamento, e o segundo, o que a gente precisa fazer então, ok? João, pega uma água sem gás para mim lá, por favor. Em primeiro lugar, como você pode estar quebrando este mandamento? Não conhecendo Deus. Não conhecendo Deus. Primeiro de tudo, como que tu quebra esse mandamento? Como que tu dá falso testemunho não conhecendo Deus? Por quê? O homem foi criado o quê? A imagem de Deus. Se tu é a imagem de Deus, tu tem que representar bem aquele ser ao qual tu é a imagem. Tu tem que ser uma testemunha fiel. Que é o que Apocalipse vai nos encorajar a ser testemunhas fiéis. Atos vai dizer, Jesus ascende ao céu, dizendo, e vocês, o Espírito Santo descerá sobre vocês, vocês vão receber poder para ser o quê? Minhas testemunhas. Então, a gente é testemunha de Deus. Alguns são más testemunhas, falsas testemunhas. Outros, obrigado. Outros são boas, ou tentam ser, né? Tentam ser filhos obedientes, enfim, boas testemunhas. Porque nós somos imagem. Agora, como que a gente vai testificar bem desse Deus? Como que nós vamos dar um bom testemunho desse Deus se a gente não conhece Ele? Porque a gente tem que lembrar, não é só a imagem, tá? Eu sou imagem, então se eu for um cara bom, eu tô legal, tô representando bem. Não. Lá no jardim houve um negocinho, detalhe chamado pecado, que destruiu tudo, que nos distanciou de Deus, que fez essa imagem ficar distorcida. A imagem de Deus não foi perdida, porque em Gênesis capítulo 9, Deus diz que aquele que matar um homem, o seu sangue deverá ser derramado também, porque o homem é a imagem de Deus, ou seja, mesmo depois do pecado, o homem ainda é a imagem de Deus, só que ele é uma imagem corrompida. Então tu imagina uma estátua, como eram nos templos antigamente, que foi destruída. Tu consegue ver, né, o busto caído, a cabeça, tu consegue ver uma imagem ali, só que é uma imagem que foi distorcida, tá prejudicada. Assim é a gente. Então não basta dizer que, eu nunca fiz mal para ninguém. Não basta, cara. A gente tem que conhecer Deus para poder representar bem Ele aqui. Estão acompanhando? Então, não basta a gente achar que não fazendo mal para ninguém, a gente tá de boa, é uma boa imagem. Não. Nós temos que buscar conhecer Deus. E Deus fala isso, se eu não me engano, é em Amós. Se eu não me engano, é em Amós que Deus fala. É um dos profetas menores. Que nós temos que buscar conhecê-lo. Temos que buscar conhecê-lo. Provérbios vai dizer que a sabedoria reside em conhecer a Deus. E a Bíblia toda ela vai ter vários textos mostrando pra gente que nós temos que conhecer Deus. Se tu não busca isso, cara, já tá dando falso testemunho. Então, o que eu quero dizer com não busca? Tu tem que necessariamente acordar todos os dias pensando, como que eu posso hoje conhecer um pouquinho mais Deus?
Lembram na teologia do Gruden? A gente está lendo, o Gruden falou que Deus é infinito. Deus é infinito. Não só agora ele é inalcançável para nós, mas por toda a eternidade a gente vai viver com Deus na eternidade e sempre conhecendo mais de Deus. E isso nunca vai acabar. A gente vai conhecer Deus. E daí quando tu acha, aprendi mais de Deus, daí a eternidade está decorrendo assim. A eternidade não vai ter essa contagem de tempo, nossa, né? Que a gente vive contra o tempo hoje, né? Na eternidade não vai ter isso. Só que ainda assim, essa infinidade de sucessões de tempo, de momentos, não vai ser suficiente para a gente conhecer a Deus de forma plena. Mesmo na eternidade, a gente vai estar conhecendo Deus progressivamente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, como que se conhece Deus na Bíblia? Como que a gente conhece Deus na Bíblia? Conhecimento na Bíblia envolve relacionamento. Lembra? Deus criou o homem. Deus viu que o homem estava só, isso não era bom. Deus fez o quê? Criou uma ajudadora. Ok? O que fala depois? E Adão conheceu Eva e lhes nasceu filhos. A gente sabe, é relacionamento sexual ali, mas é um relacionamento. Adão conheceu Eva, eles casaram, eles viviam juntos, eles transavam, tiveram filhos. Ok? Conhecer Deus é isso, é tu te relacionar com Ele. Sempre na Bíblia, relacionamento, ele é descrito como conhecer. Por isso que a Bíblia diz que Deus conhece os seus. Deus conhece o seu povo. Não adianta, cara, presta atenção aqui. Não adianta tu achar que tu entende um pouquinho de Deus. Eu conheço a palavra, eu já ouvi o Evangelho, e achar que está tudo bem. Se a tua vida estagnou, se tu está distante do Senhor, se tu está distante da comunhão, se tu não avança, tu lê um pouquinho, tu conhece um pouquinho de Bíblia e tu acha que isso está bom. Estão entendendo? Temos que conhecer Deus constante e continuamente. Buscar conhecer, ir atrás. Aí eu pergunto para ti, como que é a tua leitura bíblica? Porque onde que a gente conhece Deus? Onde que Deus se revela para nós? Aqui, né? Tá, agora vamos adiante então. Concordamos com isso. É aqui que a gente conhece Deus. Quando tu pega esse livrinho na tua mão, quando tu pega o livro, como é que tu faz? Tu lê ele com ânimo? Eu vou ler para conhecer um pouquinho mais do meu Senhor. Agora sim. Ou tu pega e tu faz aquela leitura corrida, eu tenho que sair pro trabalho já. Vou ler 5 versículos aqui rapidinho. Como é que é? Ou então, quando tu tá lendo, e sabe, o sono já vai batendo, já vai, sabe? Ou vai ler a genealogia, tu já, essa parte chata da Bíblia. Puxa vida, sabe? Gênesis 5, tu vai ler ali Crônicas, Números, sabe? Tu vai ler aquilo ali, como é que é para ti? Porque, olha só, a palavra de Deus, ela é palavra de Deus em algum lugar e em outro não? Não, né? Ela é palavra de Deus em algum lugar mais do que em outro? Não? Então tudo é palavra de Deus. Então quer dizer que os números são para nossa edificação. As genealogias são para nossa edificação. Aí eu te pergunto, quando tu tá com fome, mas pensa em fome, coisa que raramente aconteceu já com algum de nós. A gente sabe, né? Bem poucos aqui passam fome. Talvez o Daniel, que tá igual Cazuza na época da AIDS ali, mas tirando tudo, o Dani, porque recém saiu da pedra, né? O resto tudo tá, presta atenção. Imagina, tenta imaginar como que é quando tá assim, mas fome. Faz diferença tu chegar e ter um prato de lasanha ou um pratão de arroz, feijão e carne moída? Tu vai comer tu vai ir no mesmo, não é a mesma coisa? Sim ou não? Quando que tu vai passar a ser mais enjoado? Não é quando tu já tá repleto de comida, tu tá legal. Não, hoje eu não quero isso aqui, hoje eu vou querer só... É ou não é? Só um filé. É ou não é? Tu já tá legal. Porque a gente faz isso com números, com as genealogias, só quando a gente já tá legal da palavra. Tu entendeu?
Quando a gente está legal. Eu estou saciado já, estou legal. Porque se tu está com fome, e a palavra de Deus em vários textos, ela se diz que ela é pão, ela é maná que desceu do céu, tu vai com fome nela. E não interessa se é arroz e feijão, se é uma genealogia, tu vai com fome nela. Como que é a tua leitura bíblica? Como que é quando tu pega esse livrinho na tua mão? Cara, como que é a tua leitura de outros livros? A gente vai daqui a pouquinho, querendo o Senhor, nós vamos comer carne, vai ter uma bênção e vai ter a leitura do Gruden. Como que é quando tu pega esse livro para ler? O cara dá mastigadinho. Ele faz igual passarinho, a mamãe passarinho. Ela pega a comida e bota lá dentro do biquinho dos filhotes. O Gruden faz isso com a gente, ele dá mastigadinho, pronto, ó. Não tem não entender. E ainda assim os caras vão ler isso e ficam... dá sono, cansa. Olha o tamanho desse livro. O cara está explicando a Bíblia para nós e tu te cansa disso. Como que é? Deixa eu mudar a pergunta um pouco. Talvez não Gruden. O livro é muito grande. Tá, tranquilo, vamos diminuir então. Qual foi o último livro que tu leu? Porque olha só, deixa eu fazer Homem de Deus tem que amar a leitura. Cara, não é opção. Homem de Deus tem que amar leitura. Deus deixou um filme para nós? Deus deixou um seriado para nós? Ele deixou um livro, não é? Como é que a gente não vai gostar de ler? O texto onde Deus se revela, o texto que nos alimenta, o texto que é Jesus falando para o povo, ele diz, julgais encontrar nele a vida eterna. Aí tu encontra livros bons, esse livro ali é bom, ele explica de forma fácil de entender. Eu vou comprar, vou ler. Mas daí tu não faz isso. Como que tu vai conhecer Deus desse jeito? Como que tu, sabe? Como é que tu vai ser uma boa testemunha de Deus? Ou então tu vai estar dando falso testemunho. Porque se tu acha que tu pode viver de qualquer maneira, se tu acha que tu pode viver sendo um cristão de qualquer jeito, só isso já está dando falso testemunho. Então como que a gente dá falso testemunho? Como que a gente pode quebrar esse mandamento? Não conhecendo Deus. E não só não conhecendo Deus, não buscando todos os dias conhecer Deus. Aprender de Deus, conviver com Deus, se relacionar com Deus. Amém? Amém. Alguém discorda? Pode. Cara, se alguém discorda, levanta a mão e diz, discordo, pastor. Eu acho que não é assim. Pode falar. Mas eu acho que é isso aqui. Eu acho que eu tenho a Bíblia me apoiando. É ou não é? Então a gente dá falso testemunho se a gente não for boas testemunhas. Testemunhas fiéis de Deus. Em segundo lugar, como que a gente pode quebrar esse mandamento? Agindo com relativismo espiritual. Relativismo espiritual. E a gente está na época do relativismo. O que é isso? Não tem absoluto. Tu tem a tua verdade. Tu não sabe o que é, mas tu já ouviu isso. Tiago, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Tu tem a tua crença, eu tenho a minha. Tu acha que isso é verdade, eu acho que não. Isso é relativismo, entendeu? Fica a dica aqui para vocês, quando vocês forem falar do evangelho, não digam assim, para mim Jesus é tal coisa. Não, jamais façam isso. Não façam isso. Eu já falei para vários caras, não falem assim. Por quê? Porque não é relativismo. Tu não tem que dizer, para mim Jesus é o Salvador. Não é para ti. Não é para ti. Jesus é o Salvador. Entendeu? Então, não relativizem. Porque a época que a gente vive é isso. E a gente vai ver muitos dizer, para mim... Então... Não é. Eu não quero saber para ti. Eu quero saber o que é. E muitos vão viver com relativismo espiritual. O que é isso? Não tem absoluto. Não tem absoluto. Não tem... Sabe? Tu vive a tua vida cristã, tu vive a tua espiritualidade, eu vivo a minha. Não tem absoluto. Sabe? Cara, tu quer orar de tal jeito, tu quer ler a Bíblia de tal jeito, faz do teu jeito, eu faço do meu. A gente tem uma certa liberdade. Jesus deu isso para nós, mas não é toda a liberdade. A vida espiritual não é relativa. A vida espiritual, ela é absoluta. Nós estamos vivendo espiritualmente uma batalha. É ou não é? Paulo fala em Efésios 6
Nós estamos numa batalha. Paulo vai dizer também que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os poderes. Tá vendo que não tem absoluto? Eu acho que não. Acho que a minha vida espiritual, ela não é assim. Não é questão de acho. Eu não estou perguntando o que tu acha. Eu só quero saber como é que tu vive a tua vida. A época do relativismo está fazendo com que os cristãos vivam de forma relativa. Cada um acha que vive a sua maneira, e eu expliquei para vocês, né? No início da série dos 10 mandamentos. No segundo mandamento, especificamente, quando Deus diz para não fazer imagem dele, eu disse, isso é adoração. Nós temos um jeito certo de adorar a Deus. A gente não adora a Deus com imagem. A gente não adora a Deus criando ídolos para nós. A gente não adora a Deus de qualquer maneira. A gente adora a Deus como Ele diz que tem que ser. Não é o adorador que diz, eu vou te adorar, mas é desse jeito. Tá? É desse jeito, é do jeito que eu quero. Não, é o ser absoluto, o ser soberano que diz, eu quero ser adorado desse jeito. Se tu quiser, tranquilo. Não quer, vai adorar ídolo. Entenderam? Não é quem adora que diz que eu vou fazer do meu jeito. Por isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10, 1 Coríntios 10, Paulo diz assim, não é a Deus, não é a ceia do Senhor que vocês participam, é ceia com demônios. Porque o povo da igreja de Corinto estava ceando, estava participando do culto de qualquer maneira. De qualquer jeito. Os caras iam lá, a começar que uns não aceitavam a autoridade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Se baterem ali, a gente atende. Fica tranquilo. Se baterem ali, a gente abre lá. O que acontecia mais? Os caras estavam se brigando e aí não tinha sabedoria para resolver na igreja. Eles iam o quê? Para a justiça comum. Eu vou te processar. Daí lá, processavam. Aí, sabe? Paulo vai dizer, vocês não sabem que a gente vai julgar anjo? Nós vamos julgar anjo. E vocês acham que não tá bom. Vocês não têm sabedoria para julgar entre vocês aí uma causa. Se um tá certo ou outro tá errado. Ou se como resolver essa situação. Além disso, tinha um cara transando com a mulher do pai. 1 Coríntios 5. E os caras estavam orgulhosos disso. Eles achavam que eles eram muito amorosos, tolerantes. Não, nós somos uma igreja cristã. Nós temos que agir com amor. E o cara comendo a mulher do pai. Paulo faz o quê? Ele expulsa ele do meio de vocês. Assim. Cara, esse orgulho de vocês não é bom. Expulsa ele do meio de vocês. Manda embora. Além disso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam com discussão doutrinária. Uns diziam que devia participar da ceia desse jeito, outros de outro. Uns diziam que não é bom que toque em mulher. O outro dizia, não, pode ser de qualquer jeito. Porque lá na época tinha vários templos com adoração pagã e havia prostituição cultural. Além disso, a ceia do Senhor os ricos chegavam primeiro e não esperavam os mais pobres, que tinham que trabalhar até mais tarde, tinham que trabalhar o dia inteiro para vir para o culto, para participar da ceia. O que acontecia? Os ricos chegavam, comiam, bebiam todo o vinho da ceia, se embriagavam, quando os pobres chegavam já não tinha mais o que comer. Paulo diz, esperai uns pelos outros, 1 Coríntios 11. Além disso, o que acontece no culto? Uma desordem total. Bagunça para mais de metro. Tinha profeta que se levantava 2, 3 vezes, tinha culto que se levantava 5, 6, 7, 8 profetas, gente falando em língua o tempo todo, misturado. Era uma bagunça, uma desordem. Paulo diz o quê? Tem que haver ordem no culto. 1 Coríntios 12 até o 14, é Paulo dizendo, o culto tem que ser desse jeito. Não pode ser um culto de qualquer jeito. Vocês estão entendendo, gente? O que é isso? É Paulo dizendo assim, a adoração a Deus não é de qualquer jeito. E mais, a adoração a Deus não é do jeito que tu quer. É do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus exige que seja. Não tem relativismo nisso. Tu percebe? Não tem relativismo. Eu vou adorar Deus do meu jeito. É assim que eu me acerto. Não tem isso. Não existe isso. Olha comigo aí Malaquias. Abre aí, Malaquias. Se alguém não souber onde é o último livro do Antigo Testamento.
Alguém achou? Malaquias 3, verso 6. Achou? Pode ler, bem alto. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Deus está dizendo que ele, o quê? Não muda. Isso é absoluto ou é relativo? É absoluto. Ele está dizendo, eu sou sempre assim. Eu não mudo. Eu sou sempre desse jeito. Tiago 1,17. Vamos lá. Lá no finalzinho do Novo Testamento agora. Tiago 1,17. Quem achar, pode ler bem alto já. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é relativo ou é absoluto? Absoluto. E Tiago vai além, né? Porque em Malaquias está entregando a profecia, está dizendo que, falando em primeira pessoa, como sendo Deus falando, e ele diz, eu não mudo, eu sou assim. Tiago vai um pouco além. Tiago está dizendo que ele é o Pai das luzes, e nele não há sombra de variação, não há uma partícula de mudança. Tiago vai além, entendeu? Ele está dizendo assim, ó, cara, não há a menor mudança em Deus, não há nada, 1 milímetro, nada. Deus não muda nunca. Isso é absoluto, não é? Deus é um ser absoluto. Então a gente não tem como viver a vida cristã de qualquer maneira. Se a gente acha que pode viver a vida cristã, a vida espiritual de qualquer maneira, nós estamos dando um falso testemunho. Estão entendendo? A adoração a Deus, ela tem um jeito certo de viver. Ela tem um modo certo. Então, em primeiro lugar, como que a gente pode quebrar esse mandamento? Dar falso testemunho? Não conhecendo Deus e não buscando conhecê-lo cada dia mais. Em segundo lugar, vivendo um relativismo espiritual. Ok? Em terceiro lugar, como que a gente pode quebrar esse mandamento? Tendo uma falsa realidade espiritual. Tendo uma falsa realidade espiritual. O que é isso? É basicamente tu transparecer o que tu não é. Sabe? Tu tem uma realidade espiritual, mas tu mostra algo mais. Tipo, cara, eu li hoje 4 capítulos da Bíblia. Isso só na minha leitura do culto familiar. Aí eu dobrei meus joelhos, eu orei. Sabe? Eu estou transparecendo uma espiritualidade além daquela que eu sou. Isso é a minha rotina. Só que eu faço parecer que, sabe? Eu dou um ar de importância para isso. Ou então, cara, hoje eu dobrei os meus joelhos e orei. Sim, eu fiz isso, só que eu orei por 2 minutos. Entendeu? Mas quem ouve, o cara, o cara é pau-ferro. Entendeu? Mas quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês. A oração. A gente acabou de falar que não tem relativismo espiritual, correto? Sim ou não? A oração, ela é então relativa? Não, né? Vocês vão ver. Querendo o Senhor, daqui o 3º domingo, nós vamos iniciar a oração, a série na oração do Pai Nosso. E eu vou iniciar falando, já estou dando spoiler, mas eu vou iniciar falando isso. Não existe, presta atenção, não existe cristão que não ora. Porque esse é um pressuposto que Jesus coloca. Jesus inicia falando, quando orardes, quando vocês orarem, Jesus não diz assim, se tu orar, faz assim. Entendeu? Diogo, se tu for orar, entendeu? Se caso tu orar, ora desse jeito. Não é se, é quando. Jesus está partindo de um pressuposto aqui. Qual? De que tu vai orar. Tu vai orar. Só que vai além. Porque daí o que a gente ouve? Pastor, olha, eu estou sem tempo, eu oro quando dá. Relativismo. O que Jesus fala? Quando orar,
entra no teu quarto e fala com teu pai que te vê em secreto. Jesus tem um outro pressuposto aqui então. O que ele está dizendo? Primeiro, que tu tem que orar. Não existe cristão que não ora. Segundo, tu tem que ter uma oração particular. Entendeu? Quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te vê em secreto. Então não tem, eu oro quando dá. Eu oro... Não. Não existe isso. É quando tu orar, vai e faz assim. Então quer dizer que tu tem que ter um momento que tu dobra o teu joelhinho, esse joelhinho lisinho aí que não tem um calo, não tem nada, sabe? Parece um bundinho de nenê, de tão liso. Nunca dobrou o joelhinho para orar. Tem que ter um momentinho no teu dia que tu vai fazer isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, aí não é comigo. Aí a minha função é te ensinar isso que tu tem que fazer. Dá teu jeito. Eu falei isso essa semana. Foi domingo. Teve um irmão que estava numa situação assim, assado. E eu disse, cara, faz assim com a tua esposa. Que ele tinha rateado com ela, fez um... Enfim... Não é pecado, nada disso, mas faz assim. Diz, cara, vai, compra uma flor, tal, leva um presente. Ah, vou ver se dá. Não, negão, tu não entendeu. Não. Não é vou ver se dá. Não, dá teu jeito. Eu falei exatamente isso. Dá teu jeito. Eu não sei como tu vai fazer. Eu estou dizendo que tu vai fazer. Exato. O que acontece? Tu dizer isso, quando dá, eu oro quando dá, não, dá teu jeito, negão. Deus não quer saber se tu, claro que vai ter um dia ou outro que não teve como, tu passou o dia cuidando do cachorro no hospital veterinário, não sei, mas essa é a exceção. A regra é, quando tu for orar, entra no teu quarto e ora. A questão é, tu tá fazendo isso? Porque se tu não estiver fazendo isso, tu tá dando um falso testemunho. As pessoas olham para ti, é um cristão? Então parte do princípio que ele ora. Parte do princípio que há algum momento no dia que ele tem uma oração privada, uma oração particular dele com o pai dele. E mais, as pessoas, porque o mundo hoje não sabe disso. As pessoas mal ouviram o Evangelho, mal conhecem o Evangelho. Foi-se a época em que as pessoas tinham uma Bíblia aberta no Salmo 91 na estante da casa, cheia de pó. Nem isso tem mais. O que é isso? Então as pessoas não vão ver. Mas quem é que pode olhar para ti e dizer, não, se é cristão, ele faz isso? Jesus. Foi ele que falou isso. Foi ele que falou, quando tu for orar, entra no teu quarto e ora. Ou então tu está chamando Jesus de mentiroso. Eu sou cristão, mas eu não faço isso, tá? Eu dou meu jeito, eu não faço. Não tem meio termo, não tem relativismo, não tem. Dá teu jeito. Em segundo lugar, dentro disso aqui, como que tu tem uma falsa realidade espiritual? No teu ânimo, cara. E aqui eu vou ter que falar. Por que eu saí puto daqui? Puto! Quarta-feira passada, sem ser nessa que passou na outra. Porque eu estava aqui falando e eu falei pro Dani, cara, eu tô dando minha vida aqui. Não eu sei, é uma bosta ainda, tem muito que melhorar, é uma desgraça. Tu olha para mim pregando, tô falando, até eu me enojo de mim. Mas é o que Deus deu para vocês, então aguenta. Tá? Suporta. Mas tô eu pregando aqui quarta-feira, dando um gás, e aí tinha uns 3 dormindo, assim, sabe? Aquela cara de pinto murcho, assim. Aquela cara de... O cara acabou de broxar na cama com a mulher e veio sentar na minha frente aqui. Sabe? Aquele desânimo, assim. Aquele desânimo que até eu tava me anojando já. Aí o que acontece? Eu tenho que começar por mim. Então eu pensei assim, cara, provavelmente os caras estão cansados. Porque isso eu já vi, eu não percebi na quarta. Eu mandei um áudio para vocês, vocês ouviram. Pelo menos os caras que estão no grupo dos homens. Eu venho percebendo isso há mais tempo. Quarta-feira foi o estopim. O que acontece?
Eu comecei por mim, eu pensei, cara, esse deve estar muito cansado. Chego na quarta-feira podre de cansado. Eu tenho que me colocar no lugar, tá? Faz sentido. Mas 3 ou 4 quarta-feiras já seguido, sem contar os cultos, porque há um culto ou outro aqui que eu vejo também uns dando umas pescada. Não, mas aí... Por que na hora de fazer festa junina, daí o cara não vem num cochilo ali? Na hora da festa tá alegrão. O cara só falta sair igual o sanfoneiro tocando acordeon. Só falta sair com um triângulo tocando forró ali. De tão alegre que tá. Mas é especificamente na hora da palavra. Da palavra. E mais, não é só na quarta-feira, é no domingo também. Daí eu pensei, então não é só cansaço. Vamos para o próximo passo. O que pode ser? Eu estou sendo enfadonho. Estou sendo enfadonho? Cara, eu tô... Assim, eu já preguei na minha vida, eu tenho... De crente, assim, convertido, que eu considero pelo menos convertido, porque eu não sei exatamente o dia da minha conversão. Eu relaciono mais ou menos com a data do meu casamento. Foi de lá para cá que eu passei a entender mais de igreja, que eu passei a servir mais. Então eu considero mais ou menos isso ali. Desde lá eu já prego. Eu prego, eu ensinava no seminário. O que acontece? Não é novidade para mim pregar. É novidade fazer isso toda semana. Eu não tinha essa rotina. Para mim é algo novo isso aqui. Toda semana tá aqui. Tá? Então o que eu pensei? Cara, eu não tinha essa prática. Eu não tinha essa habilidade. Talvez eu estou sendo enfadonho, pode ser. O que eu fiz? De algumas semanas para cá. Eu estou me espelhando. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas eu estou me espelhando no Ribas. Quem conhece o Ribas? 1, 2, 3, 4. Ribas é um pastor, uma bênção que é daqui, só que ele está fazendo missão lá em Portugal. Já plantou 2 igrejas, tá? O cara é um furacão. E o Ribas pregando, ele parece um tordilho negro, assim, sabe? Ele é um potro no pasto, assim, ele é solto, cavalo solto, sabe? Ele dá uns berros, uns pataços, assim, ele é assim. Cara, eu vou tentar me espelhar nele, vamos ver, às vezes acorda o cara um pouquinho, dá uma despertada, e eu tô me espelhando. Aí comecei a fazer. Quarta-feira, sem ser essa, na última que nós tivemos, eu fiz isso, eu tava aqui, eu dava uns gritos, berrando, sabe, falando da palavra, e ainda assim, tu percebeu? Ainda assim, tinha os caras, só faltou babar, só isso faltou, só faltou isso, só faltou a baba escorrer, sabe quando fica aquela, branco assim na blusa daí, sabe quando fica aqui assim, tu baba e fica aquela meleca nojenta, que a tua esposa tem que lavar depois, sabe? Travesseiro, tua baba no travesseiro, depois no outro dia tu acorda aquele fedor. Tipo isso, só faltou isso aí. Só faltou ter uma baba escorrida assim no cara, na barba, assim. Só isso que faltou. Eu pensei, não, então não é também eu tô sendo enfadonho. Tem algo além. O que me fez pensar mais? Na semana, passou alguns dias, se eu não me engano foi na sexta ou no sábado, eu tô conversando com a minha esposa, e eu percebi que ela estava um pouquinho mais nervosa que o normal. E eu falei, o que foi isso? Aí ela, não, é que a gente está programando o próximo encontro de mulheres. A gente já está há alguns meses sem ter, já tem aí uns 2 ou 3 meses que elas não têm um encontro. E ela disse, mas eu queria saber das mulheres, qual é o interesse, o assunto de interesse, ou alguma situação que elas estejam passando e nós poderíamos tratar na reunião. Deu, tá, mas e aí? Não, daí que eu botei no grupo perguntando e ninguém respondeu. Não, só um pouquinho daí. Aí tu percebe, eu tenho que ter uma visão pastoral. Se tu vê um filho agindo desse jeito, tu vai achar que é normal? Sim ou não? Não. A minha visão tem que ser essa, uma visão paternal sobre a igreja, um cuidado. Aí, cara, eu tô vendo os caras desse jeito, assim, sem ânimo. Eu fiz o que eu pude, eu sondei meu coração, ver se o problema não estava em mim primeiro. Pode ser ainda que esteja, mas não é só isso, pelo menos isso eu verifiquei. Não é só isso. Porque é no momento da palavra, especificamente. Além disso, o que eu percebi?
Opa, então nas casas também tá assim? Nas casas também tá assim? Então os caras não estão só eles, não é só um cansaço, eles não estão só enfadados de mim. Como é que tá em casa? Essa foi minha preocupação. Como é que tá na casa dos caras? Como é que tá o culto em casa? Tu imagina daí tu sentar na frente da tua mulher e dos teus filhos para fazer o culto em casa, ler a Bíblia, e tua mulher olhar para ti e ela ver o que eu estava vendo aqui na quarta. Que cena desesperadora, não é para a mulher isso? O pastor, o líder da casa, o cabeça do lar, aquele que é Jesus para ela, é o cara que está sem ânimo, assim, tá, sabe? Tem festa junina, vai ter isso, vai ter aquilo. Legal, vamos lá. Vamos ouvir a palavra, vamos sentar agora e meditar na palavra. Parece o Chaves. Entendeu? Não tem como uma casa se manter desse jeito. Tu imagina Jesus, o pastor da igreja, o noivo, assim na frente da igreja. Como é que a igreja vai ter ânimo? Tu percebe isso? Jesus é aquele que se coloca diante dela. Jesus é aquele que olha para a igreja e diz, eu te amo. Vai ler as cartas de Apocalipse. Jesus seguidamente diz, eu te amo. Mas isso aqui está errado, muda isso. Se tu não corrigir isso aqui, nós vamos ter problema. Eu estou falando porque eu te amo. Jesus é esse cara. Ele ama, mas ele é firme. O que tu vê nisso? Cara, é ânimo. É ânimo, ele quer aperfeiçoar, ele quer santificar, ele quer melhorar. É isso que a gente está vendo. É isso que a gente tem que fazer. Foi na quarta daí que a gente fez o GC, né? Que daí a gente não teve reunião aqui, nós fizemos o GC. A gente procura fazer o GC pastoral, não dá toda semana, mas semana sim, semana não, talvez, enfim. Aí eu estava conversando com o Dani e eu falei sobre isso. O que o Dani me disse que ele faz? Cara, ele pergunta para a mulher dele, e aí, como é que tá? Como é que tá teu ânimo? A Gi tinha comentado com ele sobre a reunião das mulheres, e ele está aí, tu falou alguma coisa? Tu deu a tua participação? Tu deu sugestão? Sabe, cara, é simples. É só tu interagir na vida da tua mulher. Não tem nada demais, não tem nada, sabe? É só tu... E aí, como é que tá lá com as mulheres? Tá tudo bem? Quando é que vai ser a próxima reunião de vocês? É encorajar, sabe? Vai lá, fala, contribui. Mas é que os caras estão tão sem ânimo hoje em dia que tu não pergunta, que tu não fala. E aí isso vem desde o início, aquilo que eu falei, tu não busca conhecer Deus, se alimentar, ter um relacionamento mais próximo com Ele. Isso vai afetando o resto, cara. Negão, isso vai te matar. Isso vai te destruir. O problema é que não é só tu. Deus deu algumas pessoas para tu cuidar. Olha para tua casa. Pô, Deus te deu uma esposa. Já é muita coisa. Provérbios diz que quem tem uma esposa ganhou um presente do Senhor. Cara, vocês já se olharam no espelho, gente? Vocês já se olharam no espelho? Faz o seguinte, sai do banho pelado e vai na frente do espelho. E se olha assim, se olha no espelho. Coitada da minha mulher. Faz esse teste. Vai na frente do espelho, porque talvez tu não tenha noção do quão horrível tu é. Do quão desesperador é a cena de olhar tu pelado. E ela tem que olhar para ti pelado e dizer, eu te amo, meu amor. Que visão do inferno que é. E ainda assim, Deus é tão bom contigo que Ele te deu uma mulher. Ele te deu. Tá ali. Daí o que tu faz? Tu não cuida. Tu tem ali. Deus olhou para ti, não é bom que o homem esteja só. Vou dar para ele. Tá aí, vai. Daí tu não cuida. Tu não pastoreia. Tu não anima, não lidera. Estão entendendo? Sim ou não? Cara, e deixa eu ir além. Já que eu tô falando, olha só, eu falei pro Dani, justamente, eu ainda vou aperfeiçoar isso, mas para mim ainda é novo,
nós estamos com a igreja plantada, a inauguração foi em março, mas os cultos começaram em dezembro. De dezembro para cá dá 7 meses. 8 agora, dia 10 vai fazer. 8 meses. Faz 8 meses que eu sei o que é sentar no escritório, ler, preparar sermão, preparar aplicação, preparar sermão para os homens. Para mim é uma coisa nova. Toda semana, sabe quanto tempo eu estou gastando? Porque assim, fazer um sermão é rápido. O problema é que tu gasta em leitura. Tu tem que parar, tu tem que ler, tem que estudar. Eu não vou chegar aqui, eu não sei com que tipo de pastor vocês eram acostumados. Eu não venho aqui falar bobagem. Eu estudo para ler, para pregar. Tá? E eu não é autoelogio, é uma realidade. Se é para vir aqui abrir um texto que nós estávamos falando, né, que agora semana que vem nós vamos viajar, não é chegar lá na frente, deixa eu ver, aqui, vou pregar aqui para vocês, ó. Eu já vi gente fazendo isso, eu já vi pastor fazer isso, líder chegar e fazer isso. Não só ele abrir, porque uma coisa é tu abrir e tu... Não, esse texto aqui eu já estudei, eu sei, eu tenho o que falar. O cara vai com uma Bíblia de estudo. Daí ele pega e lê as notas de estudo. Não é nem ele que preparou o estudo, ele está usando de outro. Essas Bíblias com esboço, sabe? Bíblia do Hernandes Dias Lopes, que o Hernandes já fez uma Bíblia com esboço. O cara pega uma Bíblia dessa, chega lá, deixa eu ver o que o Hernandes preparou para eu pregar. Não, se é para fazer isso, gente, aí eu vou embora. Mas, para fazer isso, eu gasto um tempinho ainda. Tu acha, vamos falar sério aqui, gente, vamos jogar limpo. Tu acha que eu não podia estar num emprego, trabalhando 8, 10 horas por dia e ganhando um bom salário? Tu acha que eu tô aqui porque, é uma vida fácil. É uma vida simples, tranquila. Tu acha que é fácil atender um telefone, pastor, tá acontecendo isso e isso aqui. O que eu faço? Daí tu tem que ter uma solução pro cara, assim. Tirar da manga, tá aqui, ó, faz isso. Tu acha que eu não podia estar no emprego? Cara, se eu podia estar no emprego ganhando 2.000, que não dá pra nada hoje. Já é 2.000? Eu não ganho isso? Tu acha? Vamos fazer um cálculo por baixo aqui? De adultos. Abre o grupo da igreja aí, por favor. Bem rapidinho. No WhatsApp. Os somáticos, o da igreja. Vê quantos tem lá no grupo. Se eu não me engano é 17. 19? Errei por 2. Oi? É. Sim. Mas é que o João também eu lidero. Então, 19. Ok? 19 adultos. Contando o João. 19. Mais o pessoal da catequese. Tá? Mas vamos arredondar assim, 25 pessoas. Ok? 25 pessoas. Contando por baixo. Eu não estou contando os filhos. Os pequenos. Quanto que ganha um líder numa empresa aí que lidera um setor com 25 pessoas? Tu já parou para pensar nisso? Cara, eu não estou falando isso por mim, eu não quero que tu venha... Ô, pastor, agora a gente resolveu te pagar um salário. Eu não estou falando por isso. Cara, diante de Deus, eu não estou falando por isso. A minha preocupação é vocês. A minha preocupação, de verdade, diante do Senhor Deus, a minha preocupação, sabe qual é? É poder chegar naquele dia, diante do Senhor, e fazer como Paulo fala aos Coríntios, vocês são a minha coroa. É isso que eu... Cara, quando eu vejo os caras dormindo na hora da palavra, quando é o momento que tu deveria estar mais com fome, eu quero ouvir, eu quero me alimentar disso, eu quero comer isso, eu quero engolir isso aqui. Os caras estão dormindo, sem ânimo. O que eu, como pastor, vou pensar? Cara, que a vida do cara não está bem.
Como é que eu vou chegar diante do Senhor? E Hebreus 13 fala isso. O pastor, o líder, é o que vai chegar diante do Senhor e dar conta do povo. Eu vou responder por vocês. Como é que eu vou chegar naquele dia e dizer para o Senhor, Senhor, olha só, eu não sei o que estava acontecendo. Eles estavam com umas caras de pinto murcho, mas... não sei, eu não perguntei. Eu não me preocupei. Nem lembrei disso. Tu entende? Sem ânimo. Então, tu pode dar falso testemunho, não conhecendo Deus e não buscando conhecê-lo cada dia mais, ser íntimo de Deus. Tu pode dar um falso testemunho agindo com relativismo espiritual. Em terceiro lugar, tu pode quebrar esse mandamento tendo uma falsa realidade espiritual. Ok? Certo, gente? Em quarto lugar e último, como que tu pode quebrar esse mandamento? Sendo um religioso. Sendo um religioso. Sabe, aquele cara que vive só para cumprir tabela. Gente, é fácil tu botar no grupo ali, ó, culto feito. Que a gente presta contas, né? A gente presta contas dos cultos realizados. Cara, a coisa mais fácil que tem, vamos falar a verdade, é a coisa mais fácil que tem tu botar lá, culto feito. Vocês não sabem como é que foi o culto lá em casa. Vocês não têm noção do que está sendo a realidade dentro da minha casa. Então tu vê ali, ele fez o culto, tá bem. É fácil eu dizer, gente, eu leio a Bíblia todo dia. É fácil, isso é fácil, é barbada. Tu chegar diante dos caras e dizer, eu leio a Bíblia, eu oro todo dia. Sabe, tu ser um religioso, e mais, não só tu ser assim, mas tu achar que isso tá bom. Porque o religioso é aquele que acha que cumprindo tudo que é pedido, tudo que é o script, tu fazendo isso, tu vai alcançar o favor de Deus. Não, eu faço culto todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, então é certo que eu vou para o céu. Tu está dando um falso testemunho, uma falsa comunhão com Deus. E o pior é achar que isso tá bom, é acreditar nisso. Quando tu faz tudo de acordo com o regulamento, sabe? A questão não é se tu fez o culto em casa, se tu liderou tua família, leu a escritura para tua família. A questão é como é que foi isso? Como é que está o clima do culto em casa? Como é que está sendo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava no táxi, então eu chegava em casa no fim do dia e nós fazíamos o culto à noite. Eu chegava podre de cansado. Era comum eu sentir sono durante o culto. Era comum. A gente mudou. Eu comecei a ir almoçar em casa. A gente almoçava, fazia o culto e eu voltava a trabalhar. O que acontece? Depois do almoço, bate aquela bobeirinha, sono também. Mas não tá certo isso. Mudamos o horário do culto. Comecei a fazer de manhã. Não, mas é impossível, que daí quando eu acordo eu vou sentir sono. Cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Eu acordo, agora eu não estou mais no táxi, né? Enfim, mas o horário que nós adaptamos é o melhor que a gente achou para nós, para a nossa realidade. A gente achou um horário que é bom, de manhã cedo é o melhor horário que tem para fazer o culto. Tu já inicia o dia com a palavra de Deus. Nós não estamos cansados, estamos bem. As meninas não enfiaram os dedos na tomada, ainda não estão no 220, sabe? Quando elas enlouquecidas, assim, elas acordaram recém, elas estão tomando um mamazinho, Nescauzinho delas, estão sentadas na sala, estão tranquilas, a gente faz o culto ali, tudo bem, depois a gente termina, cada um vai para a sua atividade. Por que isso? Porque eu estou preocupado com o clima da leitura bíblica em casa. Hoje, nós estávamos fazendo o culto, e a Mariana, minha filha do meio, ela estava lendo a Bíblia e deitou, assim, na sala, com a Bíblia no tapete, assim, deitou. Eu peguei e me deitei também. Eu não consigo só falar, né? Eu pego e eu já faço um drama, né? Deitei também. Eu também vou ler a palavra de Deus. Eu deitei, assim, estarrei. Daí ela fez, assim, ela levantou, sentou, sabe? Botou a Bíblia no colo. Eu me filhei a palavra de Deus. Por quê? Porque, cara, é o clima, entendeu? Isso aqui é a palavra de Deus, gente. Isso aqui é Deus. Deus falando.
Tu quer ouvir Deus falar todo dia contigo de forma certa, assim, sem medo de charlatanismo, sem medo de ser engano, sem medo de ser um falcatrua que vai te passar a perna? Quer ouvir Deus certo? Abre tua Bíblia, abre a Bíblia, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Deixa eu me alimentar um pouquinho. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como é que está o culto na casa de vocês, o clima? Os teus filhos, quando eles te vêem com a Bíblia na mão, como é que é? Como é que é o teu filho? Ó, presta atenção, o teu filho, imagina o teu filho olhando para ti, hoje, como está sendo a tua relação com a palavra de Deus. Ele pode dizer para os coleguinhas dele, o meu papai ama a palavra de Deus. Eu vejo isso nele. É a coisa mais importante que tem na vida dele, isso aqui. Eles podem dizer isso? Eles poderiam dizer isso sem que fosse uma mentira, sem que fosse um falso testemunho? A tua família pode dizer... Tem muita coisa que ele gosta, tem outras que ele não gosta, mas uma coisa eu sei. A palavra de Deus ele ama. Jesus é muito importante para ele. Eles podem dizer isso? Pode dizer assim, sem medo de errar? Porque a Bíblia diz em Malaquias, a gente acabou de ler ali em Malaquias 3, um capítulo antes, no verso 15 ou 16, a Bíblia diz assim, que Deus procura uma descendência piedosa. Como é que tu vai deixar uma descendência? O que é descendência? São os teus filhos. Como é que tu vai deixar uma descendência piedosa se teu filho não te vê amando esse livro aqui? Entendeu? Como que tu vai ter uma descendência piedosa se tu faz as coisas no automático? Se tu só faz para cumprir tabela? Se tu só faz para, sabe, para os outros achar que eu estou fazendo, tá? Não, vou botar aqui, fiz, tá feito, pronto, tá feito. Tu não tá te importando sabe, com o conteúdo, com a qualidade. Não, só vou botar lá que eu fiz. Tá, fiz, pronto, tá resolvido. Para hoje, tá morto. Ou pior, é só para manter uma aparência mesmo. Eles acham que eu estou fazendo, então tá tudo bem. Enquanto eles estiverem me vendo como um crente, tá tudo certo. Como é que é, gente? Como que é? Não tem como tu viver uma vida religiosa, de religiosidade, e achar que vai dar bom. E achar que vai estar resolvido. Amém? Então, em segundo lugar, o que a gente tem que fazer para ser confiável? Porque, afinal, o título do sermão é Homens de Deus são confiáveis. O que a gente faz? Cara, bem rapidinho. Peça ajuda. Pede ajuda. Pode passar os três na mesma tela? Rafa, pode passar os três. Peça ajuda, peça conselhos. E ouça. Cara, simples. Simples. Essa mudança de horário que eu falei no culto familiar, sabe? Eu fui perguntando para outros. Cara, e teve outros que perguntaram para mim. Tu tem filhos pequenos? Eu até gravei um vídeo, tá no YouTube, eu postei. De tanto que me perguntavam, como é que tu faz culto com criança pequena? A gente não está se acertando. Cara, pergunta. Isso aqui, olha, isso aqui. Se não é para a gente se ajudar, para uns ajudar os outros, vamos todo mundo embora. Acaba com essa palhaçada. Pede ajuda. Cara, no meu culto não tá bom, cara. Não sei. Eu estou sentindo muito sono na leitura bíblica. O que pode ser? O que pode ser? Eu pego a Bíblia para ler, parece que eu tomei um sonífero, de tanto sono que me dá. Cara, o que tu faz? Me ajuda? O que eu posso fazer? Quando foi a última vez que tu pediu ajuda para alguém? Crente. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que tu pediu um conselho? Cara, o que tu acha? Eu estou entre fazer o culto nesse horário e nesse horário. São as duas opções que eu tenho, por causa do meu trabalho, minha rotina e tal. O que tu acha? O que eu devia fazer? Qual foi a última vez que tu pediu conselho? E qual foi a última vez que tu parou para ouvir? Porque a gente está num período que todo mundo tem opinião para tudo. O Google veio para todo mundo ter uma opinião agora. Não, eu já li sobre isso, eu tenho algo a falar. Tu não quer perder tempo, tu não quer perder para os outros, então tu tem uma opinião sobre tudo.
E hoje a gente está num período que todo mundo quer falar, todo mundo quer ter algo a dizer. A gente está num período dos influenciadores. Por que a gente não tem Cara, eu vou fazer uma camiseta com isso, sabe? Influenciado. Ao invés de ser influenciador, eu sou influenciado. Quando é que tu parou para ouvir alguém? Cara, isso aqui eu acho que tu entende mais do que eu. Eu já, umas 3 ou 4 vezes, eu acho que o Gabriel nem aguenta mais falar para mim. A gente já sentou e ele me explica como é que funciona para lançar curso, para ter na Hotmart, para fazer isso, para fazer aquilo. E logo vai ter que explicar de novo, porque eu já esqueci boa parte. Mas eu paro e ouço, ele entende mais do que eu. Eu não tenho que saber tudo. Tem que ter alguma coisa em que eu vou parar e eu vou ouvir. Cara, isso aqui tu manja mais que eu, o que tu acha? O Dilmar é um cara que ama, nem sei se eu posso falar hoje, né, arma, mas ama uns pedaços de ferro, assim, que às vezes solta uns negocinhos meio rápido, assim, sabe? Equipamento de proteção, uns EPI. Ele ama um EPI de metal, assim, que tu deixa aqui na cintura. Cara, eu amo falar com ele sobre isso. Ele manja mais do que eu, ele trabalha há anos com isso. Tem que ter alguma coisa que tu vai ouvir dos outros e só ouvir. Não, tu, sabe, para, cara, vence essa tua vontade, esse teu ânimo, esse teu desejo de ter algo para falar. A Bíblia diz, Tiago fala, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, tem que ter um momento que tu cala essa tua rica boquinha. Cala a boca e ouve, só ouve. Quando é que tu pode parar assim? Cara, eu quero te ouvir sobre isso aqui. Eu preciso aprender mais, eu preciso adaptar melhor minha vida nisso. Eu preciso de uma ajuda aqui, eu preciso de um conselho para isso aqui. Tu pode me ajudar? Eu quero só te ouvir. Eu fiz isso essa semana. Hoje, não é essa semana, hoje eu fiz isso. Tá vindo uma onda aí, e eu tenho que fazer uma reunião com a igreja, inclusive, para a gente tratar disso. Está vindo uma onda de perseguição para pais que educam os filhos em casa. E está iniciando no Rio Grande do Sul. Eles estão monitorando as redes sociais, buscando quem educa os filhos em casa. O que eu fiz? Eu chamei um amigo meu. O cara, ele tem 7 filhos. Ele é homeschool. E a filha mais velha dele tem 18 e ela aprendeu em casa, e ele está vendo, já teve problema com isso, tanto que agora ele está adaptando a rotina deles, e eu tenho que aprender isso. Eu disse, eu preciso marcar contigo, tu tem que vir na minha casa, tem que ser logo, para a gente ver o que fazer, porque eu não posso só aprender para mim, eu tenho um povo que depende de mim, logo vai ter pais, mães aqui que vão querer fazer isso. Porque a escola hoje, eu não sei se você sabe, a escola está uma bosta, né, gente? A escola está uma bosta. Tu quer que teu filho aprenda a botar camisinha em banana? Manda para a escola. Tu quer que a tua filha volte para casa aprendendo, sabendo dançar funk? Manda para a escola. Manda lá. Aí tá tranquilo. Isso tu consegue fácil. Tu quer que eles aprendam algo de qualidade? Daí tu vai ter que lutar um pouco mais. Então eu tenho que não só saber para mim, eu tenho que saber para instruir outros. Eu chamei o cara hoje. Eu disse, eu preciso que tu venha e me dê alguma instrução, preciso saber o passo a passo, por onde começa, qual caminho. E eu tenho que ouvir ele. O cara faz isso há mais de 18 anos. Os caras estão adaptando agora, estão criando do zero uma escola para não ter esse tipo de problema. Eu quero ouvir esse cara. Eu preciso aprender com ele. Amém. Esse é um barulho bom quando a espada cai. Entendeu? Tem que ter coisas que tu precisa ouvir. Amém, gente? Amém. Fica em pé, então. Vamos orar? Homens de Deus precisam ser confiáveis. Não só naquilo que tu fala, no teu testemunho inteiro. Naquilo que tu pensa, naquilo que tu fala e naquilo que tu faz. Não só confiável as pessoas olhar para ti e dizer, esse é um cara bom, ele não faz mal para ninguém. Não, vai além.
Tu tem que ser uma boa testemunha, porque senão tu está dando um falso testemunho. É quebra do 9º mandamento. Amém? Amém. Gente, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim isso aqui. Vocês não vêm na quarta-feira aqui por mim. Se for por mim, cara, não vem. Me avisa, vamos cancelar essa bosta aqui. Vamos cancelar isso aqui. Fica em casa. Fica em casa chafurdando a vida da tua mulher. Perturbando a vida dela. Ela tá louca que tu saia um pouco, dá um tempo, sabe? Ah, dá um tempo pra cabeça. Mas fica em casa. Não, se for pra vir por mim, não vem. Não vem. Agora, se vier, que seja com fome da palavra de Deus. Que seja para ser alimentado por isso aqui. Certo, gente? Isso aqui é alimento. Isso aqui nos fortalece. Isso aqui faz com que a gente vença o diabo. Isso aqui faz com que o diabo venha contra nós e a gente esteja fortalecido. Isso aqui é que faz com que a gente resista ao diabo e fuja de nós. Pedro diz que nós devemos nos submeter, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Como que a gente se humilha debaixo de uma mão de um Deus que a gente não conhece, que a gente não se relaciona? Amém?